Vai falar agora da atual crise hídrica que o país atravessa neste momento. Essa crise reacende um debate sobre a necessidade de diversificar a matriz energética brasileira. A maior parte da energia produzida pelo país ainda vem das hidroelétricas, que em períodos de escassez de chuva sofrem com a diminuição de água nos reservatórios e, consequentemente, ameaçam a produção de energia elétrica. Nesse cenário, Paulinho, alternativas precisam ser pensadas e elas até já existem, elas só precisam ganhar ainda mais espaço, não há nem muito o que pensar. O Rio Grande do Norte, por exemplo, se destaca como um dos estados com maior potencial para a produção de energia renovável, limpa e de fontes praticamente infinitas, inesgotáveis. Estamos falando das energias eólica e solar. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Darlan Santos, diretor do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia do Estado. Darlan, a gente está falando aqui, parece uma coisa nova, mas na verdade não há o que pensar. É simplesmente abrir mais espaço para as eólicas, para as energias fotovoltaicas, que a gente sabe que existem já e que vem ganhando realmente muito espaço. Nos últimos anos, por exemplo, houve um aumento na implantação de parques de energia eólica e solar no estado, mas ainda estamos abaixo daquilo que podemos produzir. E aí, num momento de crise como esse, bandeira vermelha, bandeira 2 e ainda com aumento de 50% nessa tarifa, a gente se pergunta o que está faltando, né, para avançar ainda mais, Darlan. Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É verdade, o Rio Grande do Norte, você falou bem, tem ampliado sua matriz de geração. Nos últimos 10 anos nós saímos praticamente de zero. A autossuficiência disso logo em 2009 para 2010. Lembrando que essa autossuficiência, ela não significa que a energia que é produzida aqui no estado fica aqui no estado. Nós já conversamos sobre isso, né? Nós não vivemos isolados dentro do sistema. Essa energia que é produzida aqui, ela contribui para o sistema nacional. E você complementou bem também, em função do momento atual que a gente vive, da necessidade da ampliação dessa capacidade instalada no estado para a contribuição do sistema, e essa ampliação está ocorrendo inclusive de forma acelerada. A expectativa nossa é de que nos próximos 10 anos, por exemplo, o Rio Grande do Norte dobre a sua capacidade instalada aqui no estado. E isso eu não estou nem falando do advento aí das energias eólicas em mar, que é um outro processo que vai ocorrer nos próximos anos e que vai incrementar ainda mais essa capacidade instalada e contribuir para que a gente não passe novamente por uma situação que nós já passamos lá em 2001, alguns colegas se lembram desse problema, e que isso não venha a ocorrer, pelo menos no médio e longo prazo novamente. A curto prazo nós temos uma situação um pouco mais crítica, né, com a questão dos reservatórios, a falta de reservatório para geração de energia. O ministro de Minas e Energia assinalou algumas ações que podem ser tomadas para minimizar esse problema, mas vamos aguardar aí os próximos passos em relação a isso. Agora, Darlan, até para a gente entender como é que funciona, não é um sistema isolado, né? O Rio Grande do Norte produz muita energia renovável, solar, eólica, fotovoltaica, mas essa energia não fica toda aqui. Como é que essa energia produzida aqui vai parar em outro estado, por exemplo? A energia que é produzida aqui dentro do que a gente chama de geração centralizada, né? Ela está diretamente conectada ao que a gente chama de sistema interligado nacional. Ou seja, a energia que é produzida aqui desses grandes projetos eólicos e fotovoltaicos, eles entram numa rede que não é a rede de distribuição daqui da COSERN. Ela vai para um sistema nacional e ela vai contribuir para todo o sistema. Apesar de que esse benefício ele também acaba chegando aqui no estado, no momento em que falta reservatório, né? E nós temos uma forma de compensar essa falta de geração hídrica pela fonte eólica, é uma maneira de preservar essa fonte hídrica. A gente até considera que o reservatório, né, de uma hidrelétrica, a gente considera como uma bateria. Então imagine que eu tenho uma outra fonte ajudando o sistema, e isso faz com que a gente gaste menos dessa bateria, que é o reservatório da hídrica.
O problema é que nós, ao longo desses últimos anos, isso já foi relatado bastante também pela imprensa local e pela imprensa nacional, de que em função da grave seca que nós observamos ao longo desses últimos anos, fez com que esses reservatórios fossem diminuindo sua capacidade. Hoje, várias hidroelétricas, elas funcionam o que a gente chama apenas a fio d'água, ou seja, é só pelo que o rio passa ali pelo gerador. Nós não temos esse reservatório. E isso acabou provocando uma pressão muito grande. Nós temos uma demanda por energia que até aumentou em função da pandemia, muita gente trabalhando em casa, né? O consumo domiciliar aumentou assustadoramente, todos nós passamos por isso, e nós não temos aí a chuva para contribuir para o sistema de reservatórios. O resultado disso é que, mesmo com a inserção da fonte eólica e da fonte solar fotovoltaica, como você falou muito bem, isso talvez esteja nos assinalando um sério risco, né? O ministro Bento Albuquerque, ontem eu estava num evento ao qual ele foi homenageado, também falou sobre isso. Apesar de estarem se preparando, não foi usada uma palavra racionamento de energia, mas foi assinalado ali que, incentivando a população brasileira a ter um consumo mais racional, né, da energia, evitar o excesso, algumas ações para o setor industrial, para que mudem o seu horário de funcionamento para horários onde ocorra um menor pico de energia e tentar afogar esse sistema. Mas eu não tenho dúvida de que o aumento da inserção na matriz elétrica brasileira das fontes eólica e fotovoltaica são um caminho, né, alinhado inclusive ao Tratado de Paris de não emissões, a vocação do país para a geração de energia elétrica, para tentar minimizar essa situação. Nós recebemos aqui algumas perguntas dos telespectadores e o Paulenberg Carlos quer saber o seguinte: por que temos que pagar o aumento que a crise energética nos causa se somos autossuficientes? Deveríamos ser poupados desse aumento? Então, a pergunta do amigo tem duas partes a resposta dela. Primeiro, eu já falei há pouco tempo que o Rio Grande do Norte ele não produz energia. O que é produzido aqui no Rio Grande do Norte a partir das fontes eólicas, por exemplo, ela não está estanque aqui dentro do estado, né? Ela compartilha com todo o sistema. E o valor que nós estamos observando, inclusive iniciou ontem, né, a partir de julho, a bandeira tarifária vermelha de patamar 2, essa que foi agora para R$ 9,42 por cada quilowatt de energia, está relacionado aqui, bem, na falta de geração, ou no cuidado que deve se ter com a geração hídrica, outras fontes devem ser acionadas. A delas é a partir de combustíveis fósseis, são as termoelétricas. E o custo da geração de energia dessas termoelétricas é muito mais alta do que a da fonte hídrica ou da fonte eólica, por exemplo. E o sistema ele trabalha de uma forma compartilhada. Todos nós pagamos a nossa conta de energia para cobrir todos os custos, e aí envolve incentivos para a área rural, por exemplo, processos de eletrificação, de interiorização da distribuição de energia. Todos nós temos que pagar essa conta. Então, esse é o principal motivo, ou melhor, os dois. O primeiro é que o Rio Grande do Norte ele não é um sistema isolado, o que a gente produz aqui não é consumido necessariamente aqui. E o segundo é que, para que problemas maiores como a falta de energia não ocorra, as termoelétricas têm que ser acionadas e o custo de acionamento delas é muito mais caro. E o custo disso é compartilhado com toda a população. Uma dúvida também, né, sobre o acesso das pessoas físicas à energia renovável, porque quando a gente fala, a gente imagina as usinas, grandes empresas, mas hoje é uma realidade que você pode trazer para a sua casa de uma forma mais barata do que era antigamente, por exemplo, né, Darlan? Exatamente. E aí nós temos talvez uma grande vantagem, vamos dizer assim, que é essa nova modalidade que é da geração distribuída, onde cada um pode colocar ali, isso não está restrito a grandes empresas ou pessoas jurídicas apenas, mas como pessoas físicas, como você falou. No entanto, no caso da falta de oferta de energia por algum momento ou por algum motivo, não vai eximir essas pessoas de passarem por esse problema também. O que é que eu quero dizer? Quando eu instalo um sistema fotovoltaico na minha casa, na verdade eu estou conectado à minha distribuidora. Se a distribuidora
ela não consegue, não chega a ela essa energia, na casa em que tem um sistema fotovoltaico também não vai ter, porque nós usamos a distribuidora como uma bateria. O nosso excedente vai para o sistema e depois nós obtivemos essa energia de novo na forma de crédito. Qual seria a única opção de eu ter um sistema na minha casa e mesmo que faltasse energia, eu não passasse por esse problema? Se eu tivesse na minha casa o que a gente chama de um sistema isolado, é o quê? É o que eu gero, vai para um banco de baterias na minha casa e que eu estou isolado do sistema. Ou seja, independente do que ocorre fora da minha casa, a minha casa vai ter energia. Mas aí eu posso colocar para vocês que a massiva maioria dos projetos de geração distribuída que estão instaladas hoje aqui no estado e no Brasil, elas são o que a gente chama de on-grid, elas estão conectadas à rede. Então, se faltar energia na rede, também vai faltar energia na nossa casa. É claro que o governo federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério do Meio Ambiente está tentando promover ações para que isso não ocorra, mas é importante ficar ciente desse ponto. Darlan, hoje tem financiamentos com taxas atrativas, por exemplo, para você pagar uma parcela, uma prestação equivalente ao que você paga de energia e colocar a energia fotovoltaica dentro de casa, por exemplo? Isso é muito importante, Emily. E o modelo de financiamento ele foi mais ou menos orientado exatamente para funcionar dessa forma. Hoje, quem deseja colocar um sistema fotovoltaico dentro dessa modalidade de geração distribuída, o financiamento e as prestações desse financiamento do seu sistema, ele é baseado exatamente assim, para que mais ou menos o valor do seu financiamento fique equivalente ao valor que você paga de energia. E aí no intervalo de 4 anos, 4 anos e meio, todo esse investimento ele já obtenha 100% do seu retorno. Ou seja, entre 4 a 4 anos e meio, a ideia é que depois esse financiamento acabe e que o usuário desse sistema ele fique pagando apenas as taxas relativas ali ao uso, né, do próprio fio, da manutenção que é necessária para manter o sistema de distribuição. Então, sim, há vários bancos hoje oferecem linhas de financiamento, o próprio Banco do Brasil, o BNDES, entre outras bandeiras, oferecem linhas de financiamento, cabe aí ao usuário ou ao integrador que tá fazendo o seu projeto, ver qual é a melhor opção que se enquadra melhor no perfil desse usuário para se fazer esse financiamento. Darlan, a gente tem mais dúvidas em relação à distribuição dessa energia aqui no estado. E aí o nosso telespectador quer saber o seguinte: não seria hora de haver algum tipo de política pública econômica para essa energia produzida no estado ficar aqui, a maior parte, e o que sobrar, ele diz, seria vendida para outros estados? Essa é uma questão de modelo que foi definido, não é? O modelo ele foi definido dessa forma e na minha humilde opinião, é o modelo correto. Tá? Você já imaginou nós criarmos sistemas independentes de geração e consumo de energia em cada estado? Hoje, o sistema de operação nacional aqui do Brasil, ele é um exemplo mundial. Para vocês terem uma ideia disso, o sistema elétrico nacional brasileiro, em tamanho, ele equivale, por exemplo, a praticamente toda a Europa. Tá? Então, nós temos um modelo de compartilhamento, vamos dizer assim, onde em um certo momento que falta energia que nós estamos consumindo de outra região, no momento em que nós temos o excedente aqui no Rio Grande do Norte, na região Nordeste, ela está compartilhando com outras regiões. Lembrando que esse momento de geração excedente, ela ocorre bastante aqui no segundo semestre do ano aqui no estado. É o período em que a gente vai começar agora, que a gente fala muito da safra de vendas aqui no estado. E que, felizmente, coincide exatamente com o período de menor vazão dos principais rios e efluentes que têm geração hídrica. Ou seja, a energia eólica ela tem uma característica de complementação. No momento em que mais falta água, nós temos aqui mais vento na região Nordeste. E no momento em que nós temos menos vento aqui na região Nordeste, coincide com o período em que a geração hídrica ela ganha mais força. Então, em termos regulatórios ou em termos até de tecnológicos ou de operação, esse modelo de compartilhamento é um modelo bastante interessante que traz mais benefícios do que a gente possa imaginar.
Darlan